Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. E eu queria começar esse episódio diferente. Algumas pessoas falaram que queria conhecer um pouco mais da Laura. Laura não se apresentou no episódio de apresentação. E aí, vamos iniciar esse episódio com ela se apresentando. Talvez eu tenha colocado um pouco de pressão. Agora eu fiquei um pouco nervosa. Tipo entrevista de emprego, né? Fale sobre você. Fale mais sobre você, Laura. Eu sou a Laura, sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com a minha família, com os meus amigos. Gosto muito de viajar, né? De passar e sair com eles, passar um tempo com eles. Eu sou uma pessoa que eu adoro ir pra shows e festival, tanto que meu pai fala que eu gasto todo o meu salário. Não gasto todo o meu salário, mas parte dele em shows, indo pra shows e festival. Acho que é um jeito que me deixa um pouco mais viva, sabe? Algo que faz muito sentido pra mim. Tenho 2 irmãos, né? Uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Tem um cachorrinho lindo chamado Strauss, ele é um vira-latinha. O vira-latinha maior que eu já vi em toda a minha vida. Ele é do tamanho de um pastor alemão, assim. Ele é bem grande. Ele é grande, né? Foi muito engraçado. Eu até falei que foi um karma, assim, porque a minha mãe... quando eu falei, né, que ia pegar o meu cachorro, a minha mãe falou assim, não, porque a gente tem que pegar um cachorro grande, porque a casa, não sei o que, pra proteger a casa, eu não queria pegar um vira-latinho. E aí eu acabei convencendo ela, e aí ele ficou imenso. Eu falei, tá vendo? Isso foi um karma, você não queria um cachorro grande. E acho que é isso um pouquinho sobre mim. Acho que ao longo também dos episódios a gente vai se apresentando e vai entendendo e conhecendo, né, um pouquinho mais sobre a gente. Sim, sim. Mas só uma introduçãozinha, então. E aí, por falar sobre a gente, o episódio de hoje tem tudo a ver, né, Laura? Tem muito a ver. O tema de hoje é sobre terapia. Traz muito da gente esse episódio, né? Traz a nossa história. A gente vai falar um pouquinho sobre a terapia, né? O que é isso. Porque muitas pessoas sabem o que é terapia, só que é muito novo também, né? Uhum. De certa forma se popularizou muito agora. Antes tinha um estigma muito grande em cima da terapia. Então a gente decidiu falar um pouquinho, né? Fazer aqui a nossa sessão de terapia. Explicar um pouquinho de como que funciona e de como que é pra gente vivenciar isso. Sim. Você quer começar falando pra gente um pouco mais sobre o que é a psicoterapia? Porque eu acho que tem diferença, né? Eu acho que várias pessoas já chegam em mim perguntando, tipo, qual é a diferença de um psicólogo, de uma terapia, de uma psicoterapia? Porque tem muita coisa que tem o terapia no final, né? Então eu acho que isso acaba confundindo muitas pessoas. Sim, eu acho que quando a gente fala de psicoterapia, o que a gente primeiro precisa ter em mente é que sempre vai ser feita por um profissional psicólogo, né? Não existe uma psicoterapia com um profissional que não é um psicólogo, né? Então é um espaço ali de cuidado, um espaço de acolhimento, um espaço que a gente vai dar vazão pro cuidado humano envolvendo a nossa saúde mental, né? Então, aí dentro da psicoterapia a gente pode divergir para algumas abordagens, mas é esse espaço, né, de cuidado, de olhar para o comportamento humano, de olhar para os pensamentos, para os sentimentos, como que isso mobiliza, se tem algum processo de sofrimento também, né? Então a gente vai olhar para aquilo. O que você pensa aí quando vem psicoterapia? O que você acha que dá para acrescentar aí também? Eu acho que desde criança, quando eu escutava o termo, me via muito uma pessoa deitadinha no divã, sabe? Clássico. Psicoterapia clássica freudiana. E aí
Eu acho engraçado até quando eu comento com as pessoas que eu trabalho na clínica com psicoterapia, as pessoas já perguntam, na tua sala tem um sofazinho? Porque eu acho que é a primeira coisa que vem na mente de todo mundo, né, que não conhece e não sabe que existe várias abordagens dentro da psicoterapia. Mas eu acho que o meu pensamento ele é muito parecido com o teu. Então, acho que se eu for falar o que eu acho, eu vou repetir tudo que você falou. Mas eu acho que pelo menos a visão que eu tenho mais clássica é a psicoterapia freudiana, que é o que vem na mente de todo mundo, porque é o que traz muito em filmes, em séries antigas. Então, sempre uma pessoa deitadinha ali no divã e o psicólogo assim do lado, ou se não atrás. Então, esse é o clássico que vem na minha mente. Mas eu acho muito legal que você já trouxe isso, né? O quanto dentro da psicoterapia existem outras abordagens. Então, nós duas trabalhamos com abordagens diferentes, né? E o quanto que é muito vasto isso. E as pessoas, eu acho que não é todo mundo que tem esse acesso, né? De entender e saber que existem outras abordagens. Eu acho muito legal isso dentro da psicologia, da gente ter várias abordagens, porque a gente fala sobre o ser humano, né? A gente estuda o ser humano. E o ser humano tem a sua singularidade. Então, ele vai enxergar a vida de uma forma diferente. Sim. Né? Então, se a gente segmenta em só uma abordagem, o quanto que a gente não perde da essência e da singularidade, né, desse ser humano? Então, dentro da psicologia, a gente vai ter algumas grandes escolas, e cada uma vai dar um enfoque em algo diferente, né? Sim. Mas todas elas vão falar sobre esse ser humano, sobre os fenômenos do ser humano, como trazer saúde para esse ser humano, como vivenciar o processo de sofrimento. Então, isso eu acho muito legal, a pluralidade da psicologia, né? A gente sabe que existe aí uma guerra entre abordagens, Sim. né? Que depois a gente pode até falar mais sobre, mas é legal de vivenciar também. Eu acho que é algo que a psicologia prega, de ter vários olhares em cima desse ser humano, né? Sim. E vamos pensar assim, o que você acha? Qualquer pessoa pode fazer terapia? Quando é o momento certo de começar? Sim, já te respondo com sim. Um belo sim. Eu ainda acho que existe um olhar muito estigmatizado pra psicoterapia. Porque as pessoas olham muito, tipo, por que você tá indo no psicólogo? Recentemente eu ouvi essa pergunta. Tipo, nossa, desculpa, eu não quero ser invasiva, mas por que você passa com psicólogo? Você tem algum problema? Então, se eu que sou profissional da área, as perguntas já chegam em mim assim, imagine outras pessoas que estão iniciando o processo terapêutico agora. Mas voltando para tua pergunta, eu ainda acho que tem esse olhar estigmatizado, porque fazer terapia é muito associado a um transtorno mental. E aí a gente que tá dentro da área e que fizemos terapia antes de nos formarmos, a gente consegue entender que existem outras causas para o indivíduo buscar a terapia, como até mesmo o autoconhecimento. Então, olha, não sei quem eu sou, não sei como lidar com essa situação, olha, estou em conflito com os meus sentimentos, então eu vou cuidar disso. Então, ao meu ver, qualquer pessoa pode fazer terapia. E ao seu ver, dona Laura, o que você acha sobre essa questão? Eu concordo com você. Eu acho que você trouxe pontos super importantes, assim. O primeiro é desse estigma que realmente se tem sobre a psicoterapia, de ela ser voltada só para os transtornos mentais, mas também quando a gente fala de transtornos mentais, também tem um estigma muito grande. Sim. Né? De você tem isso, você é louco, ou até no ambiente de trabalho, quando você fala que você tem algum transtorno mental, aquilo também é visto de uma forma diferente. Sim. Então é uma lógica, né, que a gente está envolvido, um mecanismo que a gente está envolvido. E isso reflete muito até na procura da psicoterapia, né? Hoje as pessoas têm mais acesso e falam mais sobre isso. Porém, ainda tem um preconceito ali em quando começar e por que fazer, né? E às vezes as pessoas estão em sofrimento, mas não conseguem acessar justamente por essa lógica de eu não sou louco.
Sim. Né? Quantas vezes a gente já não viu isso de falar sobre os benefícios da terapia e a pessoa retrucar falando, não vou fazer terapia porque eu não sou louco, né? Sim. Então, acho que esse estigma pega muito forte. E sim, todo mundo pode ter acesso a essa psicoterapia, né? Todo mundo pode querer entender, todo mundo pode querer, né, ter esse autoconhecimento, essa autocompaixão. Então é um processo que tá muito envolvido nisso. E hoje em dia é muito fácil, né, você ter acesso a essa psicoterapia. Até de forma... Eu acho que antes ela era muito elitizada e hoje ela tem se tornado, ela tem chegado mais em outros públicos. Sim. Em outros públicos, né? Então, eu penso dessa forma, assim. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, bem legal, porque realmente era muito elitizada e hoje acaba sendo mais acessível, né? A gente vê, por exemplo, as faculdades que liberam atendimentos gratuitos, vários institutos, então... E realmente para ajudar essas pessoas que não têm condições de custear, porque precisam, estão em sofrimento. Então hoje é muito mais acessível do que, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás. Até porque a psicologia não é uma profissão muito antiga, né? Nós temos poucos anos de profissão legalizada. Então eu acho que estamos seguindo, avançando, crescendo de uma forma bem legal. Então eu acho que puxando aí esse gancho, a gente podia falar sobre, e fazendo um recorte muito das nossas abordagens, o que é essa psicoterapia, né? Eu sou da ACT, né? Terapia de Aceitação e Compromisso. Ela faz parte das terapias comportamentais, contextuais, né? Então, ela faz parte aí do guarda-chuva das terapias cognitivas comportamentais. Então, ela vai ser uma terapia que ela vai muito olhar para o processo de flexibilidade psicológica, né? O que envolve esse processo de flexibilidade psicológica? A gente vai falar sobre, né, os nossos pensamentos. Então, sabe? Muitas vezes a gente vive agarrado no que a gente pensa, a gente acha que a gente é aquilo que a gente pensa, né? Então é justamente desgrudar um pouquinho desse pensamento. A gente vai falar sobre o processo de aceitação, né? Muitas vezes a gente passa por coisas difíceis na vida e a gente acaba se esquivando, fugindo, não quero pensar, não quero falar. Então a gente trabalha muito esse processo de aceitação, por mais difícil que seja ele, né? A gente vai trabalhar um pouquinho, né, com os valores. Então o que é importante para mim, né? O que é valioso para mim, o que faz sentido ser feito agora. E aí a gente fala muito das necessidades de cada momento, né? E aí a gente vai falar também do processo de como a pessoa se enxerga nas situações, abrir para ela poder se enxergar de diferentes formas. Então a gente vai trabalhando esse processo de tornar, não é não ter problemas, mas é o que eu faço quando eu tenho esses problemas. E trabalhando um pouquinho mais dessa flexibilidade, né? Dessa aceitação, desse olhar para os sentimentos, de olhar também para os comportamentos, o que mantém esses comportamentos, como que eu posso olhar para eles, entender eles, né? De certa forma a gente age porque a gente aprendeu em algum lugar, então é um olhar muito mais para todos esses processos, assim, em terapia. E aí eu queria te perguntar, na Jungiana, como que acontece? Na Jungiana, a gente trabalha muito com o inconsciente. Então, eu acho que o inconsciente é a base da minha abordagem. E aí, junto com o inconsciente, nós também analisamos sonhos. Nós trabalhamos muito também na abordagem junguiana com arte. Então, trabalhamos com mandalas, com desenhos, toda a parte mais artística, criativa, porque nós acreditamos que dentro disso nós vamos acessar esse inconsciente, então seja pelos sonhos, pela arte. Então o nosso intuito dentro do atendimento é olhar para esse inconsciente, entender o que ele está trazendo. Então da mesma forma que você questiona os pensamentos que vêm ali, nós questionamos coisas que vêm desse inconsciente, então que vai surgindo daí, vamos analisando.
Óbvio que também analisamos o contexto de vida consciente que é trazido ali durante o atendimento. Só que nós entendemos que tem muita coisa que nos rege, que vem desse inconsciente, que precisa ser olhado, que tem que vir para a consciência. E aí o processo é de fazer essa pessoa ser de fato quem ela é, sabe? Trazendo essa essência para fora. Então eu acho que o intuito das duas é muito parecido, né? Que é trazer o conteúdo interno pra fora. Trazer essa autonomia, né? Esse processo de autonomia. Então, na abordagem junguiana, a gente puxa muito mais pro inconsciente. Mas o que é trabalhado é muito parecido com a tua abordagem. Só que eu acho que vocês vão muito mais no comportamento, né? A gente vai pro inconsciente. Eu acho que uma grande diferença também é justamente isso, né? A gente trabalha muito a parte consciente, a parte da consciência, né? Então a gente não acessa aí o inconsciente. Inclusive até as técnicas que a gente usa é sempre trazendo para o momento presente, trazendo para essa consciência, né? Se eu tô em sofrimento, vamos olhar para esse sofrimento, vamos trazer ele para o consciente. O que está acontecendo? O que seu corpo diz? O que está acontecendo com você? Então acho que essa seria uma grande diferença, né? A gente acessa muito mais esse consciente e vocês trabalham numa parte ali inconsciente. Isso. Eu acho que quem faz terapia vai entender um pouco melhor, assim. Tá um papo profundo, né? Sim. É que é um pouco teórico, né? Teórico demais, então eu espero que vocês estejam entendendo. Se não, deixa aí nos comentários. Não entendi essa parte, me explica melhor. Mas eu acho que é só um recorte, né? Pra gente ver a pluralidade... Eita, essa palavra tá difícil hoje. Pluralidade que existe dentro da psicologia, assim, de como a gente pode fazer uma terapia que tem a ver com a gente. Sim. Né? De repente a pessoa faz uma terapia ali comportamental que não se identificou, vai para uma junguiana e se identifica, ou o contrário também pode acontecer. Né? Sim. E isso é muito legal, né? Quando algum dos meus amigos fala assim, nossa, tô atrás de terapia, o que eu faço? Eu sempre uso esse termo pra mim é o termo perfeito pra falar sobre esse vínculo que a gente cria com o psicólogo, que tem que dar match. Porque às vezes a abordagem não vai dar match e aí tudo bem, a pessoa é muito legal, mas não vai dar match. Tipo, olha, não é pra mim. Então é muito legal dessa pluralidade, porque vai dar match com alguma dessas teorias, com essa abordagem. Sim, eu também acho isso. Tem que ser como uma amizade, né? Sim. Se a gente pensa no processo de amizade, você vai ali falar com a pessoa, estar com uma pessoa que faz sentido pra você, que de repente as ideias batem, né? Então, mesmo acontece num processo de psicoterapia, aquilo você precisa se sentir confortável. Sim. Né? Aquele espaço você vai falar sobre coisas boas, coisas que fazem sentido, mas também coisas que vão gerar sofrimento, né? Coisas difíceis de serem acessadas. Então você precisa se sentir confortável, você precisa querer estar ali, querer compartilhar. Então esse vínculo ele precisa existir, né? Porque muitas vezes acontece isso da pessoa ir uma vez no psicólogo, não gostar e falar, terapia não é pra mim. Talvez seja pra você e vamos procurar outro psicólogo, né? Então, com outro estilo, de outra forma, às vezes nem é a abordagem em si, mas o profissional, né? Então, vamos olhar pra tudo isso até você estar num lugar onde você se sinta confortável também pra compartilhar essas coisas. Sim, isso é muito legal que você falou, porque realmente precisa ter essa conexão. Tem que rolar esse estilo, né? Tem que ser algo que faça sentido mesmo. E aí, pensando nisso, né? Quando a gente pensa sobre terapia, psicoterapia, vem muito algo individual ali, você e o terapeuta. Mas você acha que existe só essa forma de acontecer a psicoterapia? Não, existem... Eu acho que o mais comum, fora o individual, é terapia de grupo, né? Então, que é um processo bem legal. E aí eu acho que tem alguns filmes que traz isso. Então, eu acho que até a série que a gente indicou no último episódio. Ah, verdade. Tem uma cena. Eu acho que tem filme da Disney também que tem terapia em grupo.
Então eu acho que é algo que tá sendo mais uma série, na verdade, da Disney. She-Hulk. Ai, perfeito. Então eu acho que é algo que tá vindo mais, tá sendo mais presente no nosso cotidiano. Então o pessoal tá trazendo, olha, terapia importante, vamos olhar para isso. Então uma das outras modalidades é em grupo, né? E aí eu acho legal também essa modalidade, porque como nós falamos sobre a psicoterapia ser muito elitizada, a terapia em grupo acaba sendo mais acessível financeiramente. E aí também tem essa questão de você não se sentir tão confortável para sentar ali só você e outra pessoa cara a cara e olha, não vai rolar. E aí no grupo talvez seja mais legal, porque um fala aqui, outro fala ali, e vai trazendo um pouco mais de pertencimento, de conforto, de deixar a pessoa realmente mais à vontade. Uhum. Você pensou em uma outra modalidade, alguma outra... Eu acho que a gente pode pensar na terapia de casal, né? Que é algo que também é conhecido, né? Que é quando o casal ali tá em sofrimento, tá em conflito interno. Então é um lugar onde se fala muito dessa relação, se entende aí alguns pontos. Então, e também a gente pode falar da terapia em família, né? Que eu acho que essa é pouco conhecida. Mas ela também é uma terapia com todos os membros da família. Que ela é mais recente, né? Ela não é tão antiga quanto a de casal ou de grupo, né? Uhum. Que também tem crescido bastante, né? Eu acho que até eu me formar, eu não tinha conhecimento dessa terapia familiar. E eu achei muito legal, porque quando a gente trabalha principalmente com menor de idade, a gente faz um trabalho com toda a família. Eu acho que a maioria das pessoas vê a terapia como algo muito pro adulto, né? Então, olha, eu sou adulto, estou com um problema no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha família e vou iniciar o processo terapêutico. Se não tem um transtorno, vou iniciar um processo terapêutico. Só que aí tem crianças que fazem terapia, adolescentes, e aí a gente precisa trabalhar com essa família, porque não adianta você ir fazer um trabalho todo com uma criança ou com um adolescente e a família não entender tudo o que está sendo feito ali. Então, a gente acaba trazendo essa família para um atendimento e a gente faz um atendimento familiar e trabalha com todo mundo, porque a família faz parte desse indivíduo. O ambiente que ele tá molda muito o comportamento, molda quem ele é. Então eu acho que essa terapia é uma das que eu acho mais bonita, porque você trabalha um todo, né? Você trabalha o ambiente. E mais difíceis, né? Sim. De serem trabalhadas ali. Sim. Inclusive, na série também que a gente indicou em This Is Us, tem um episódio que eles fazem terapia todos juntos ali. Uhum. Então, acho que essas são algumas formas, né, que a gente tem de terapia, assim. Então, até a psicoterapia, ela pode ser feita de vários jeitos, de várias formas. Isso é muito legal, assim. Eu acho que é pouco também conhecido. Sim, e você falando isso me fez lembrar até de um estágio da faculdade, que alguns professores traziam muito isso de que a gente chama de setting, né? O setting não precisa ser unicamente um lugar com 2, 3 poltronas e você sentar ali. Então, na faculdade a gente tinha, por exemplo, um estágio que era conhecido como consultório de rua. Uhum. Então, os estagiários atendiam na rua. Então... eu acho que tira um pouco esse olhar de a psicoterapia só acontece dentro do setting. Uhum. Então o setting pode ser qualquer lugar. Uhum. Então eu acho que isso é muito legal também. Sim, eu lembrei também de um estágio que eu fiz na faculdade, que era dentro de um hospital veterinário. E aí a gente tinha que entrevistar ali as pessoas na fila de espera, né? Então a gente tinha que fazer um cadastro. Não era uma psicoterapia, mas era justamente isso, né? Como a psicologia ela pode estar fora desses contextos mais tradicionais e serem levados para outros tipos de contextos ali. Então, até dentro de um hospital veterinário, porque ali ninguém leva o cachorrinho para o veterinário se ele não tiver um problema, a menos que seja para tomar uma vacina ou algo do tipo. Então, a gente via ali histórias bem impactantes, sabe? Até tinha um outro estágio que esse era dentro dos consultórios.
né, da veterinária. E aí eu não cheguei a fazer esse, mas as histórias ali dentro eram assim bem emocionantes. Como é um lugar que a gente nem espera que tenha um psicólogo e precisa ter, né? Sim. Então, de repente, as pessoas estão levando o cachorrinho para eutanásia, o cachorrinho tá muito difícil, tá numa situação muito difícil. Então, um suporte ali psicológico, sabe, para ouvir também é um diferencial. Que legal. Muito legal. Muito legal, diferente. Gostei. E aí eu acho que outro ponto que a gente podia puxar aqui é que hoje a psicoterapia ela é muito falada, né? Sim. E a gente tem acesso a muitas coisas, muitas pessoas falam sobre isso, sobre a importância disso, mas o que eu vejo também é a gente caindo muito numa armadilha da pílula mágica, né? Então, assim, você precisa fazer terapia porque a terapia vai resolver os problemas da sua vida, né? Toma aqui uma dose de psicoterapia que você vai sair se sentindo maravilhoso, com tudo em dia, sem nenhuma questão, né? E o quanto isso é problemático, porque a gente sabe que não acontece dessa forma, né? Sim. A grande questão da terapia nunca foi não ter problemas, né? E sim o que eu faço quando eu tenho, como eu lido com eles. Então entrar na terapia não é sinônimo de que a sua vida vai ficar uma beleza sem nenhum tipo de problema, né? Você foi falando isso e me fez lembrar de uma psicóloga que eu tive, que aí às vezes eu falava, eu não quero olhar pra isso, e ela sempre devolvia, tipo, você tá aqui pra isso, aqui é pra isso, você vai olhar pra isso, a gente vai trabalhar isso. E aí eu ficava, antes de eu iniciar o processo terapêutico, na minha cabeça era, vai ser tudo tranquilão. Vou chegar lá e vai ser tudo legal. Eu vou resolver todos os meus problemas, só que pra resolver os problemas a gente precisa olhar pra eles, entender o que eu quero fazer com esse problema. E aí pra mim não, era tipo, vou jogar tudo no lixo e já era. E não é simples assim. Não vou olhar pra isso e vamos seguir em frente. Sim. E aí o processo é exatamente isso. Vamos olhar para isso, vamos entender como você age diante dessa situação e vamos aprender a lidar com isso. Mas não, tem muita gente, eu era uma dessas pessoas de que vai ser tudo fácil. Na terapia só vai ter coisa boa. E aí quando a gente inicia o processo terapêutico, a gente entende que não é só coisa boa, que não existe realmente essa pílula de toma aqui, tá tudo certo. Não é. Terapia é muito mais confronto do que conforto, né? Eu acho que é muito isso, né, que você falou. É um lugar que ele vai te expor ali a coisas difíceis. A gente vai precisar olhar para isso, né? E o quanto às vezes as pessoas vêm para terapia com uma falsa ilusão, no sentido de eu não quero me sentir mais ansioso, eu tô fazendo terapia por conta disso. Eu quero eliminar essa ansiedade. Eu quero eliminar, eu não quero mais sofrer por, enfim, causa X. E aí a gente tem que, né, frustrar essas expectativas de, olha, não sei como faço para não ser mais ansioso, né? A ansiedade, ela faz parte, assim como ter problemas também faz parte. Sofrer por eles é algo que é muito humano, né? Sim. Então, não é sobre não ter tudo isso, mas talvez olhar para isso, entender isso e o que talvez eu faço com isso aqui, né? Então, porque na internet me parece que vem muito esse gancho de, sabe, toma aqui a pílulazinha da terapia que tudo vai ser resolvido. E você vai falando e me veio muito na cabeça o quanto que algumas pessoas chegam no consultório como se fosse simplesmente assim, Laura, tá aqui os meus problemas, dá um jeito e me devolve pronto. E a terapia não é pra isso, né? Pra eu olhar pros meus problemas e eu entender o que eu quero fazer com eles. Mas parece que a internet traz muito isso de... É simples assim, você vai lá, você dá seus problemas pra Laura e ela resolve. Sim, não é sobre resolução, né? E nem colocar pra pobre, coitada da psicóloga, resolver todos os problemas da sua vida, né? A gente já tem os nossos, né? Exatamente, é igual quando chega assim...
pessoas com problemas no relacionamento e pergunto o que eu faço. Não sei o que você faz, né? Mas eu posso te ajudar a olhar pra isso. E entender como você se sente dentro desse relacionamento, entender o que faz você ficar, o que faz você querer sair, né? A gente pode junto pensar sobre isso. Agora, a decisão que vai acontecer, isso é uma coisa particular de cada um. Sim. Né? E é legal esse processo de aprendizagem também, né? Porque a gente acaba aprendendo na terapia a lidar com essa frustração de, olha, a minha psicóloga não tá resolvendo isso pra mim, eu preciso resolver. E você vai aprendendo. E aprende a lidar com a frustração, aprende a resolver os problemas e vai construindo realmente essa autonomia de eu preciso resolver isso, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso fazer isso ou aquilo. Uhum. E aí, pensando nisso, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, como que era a terapia, se vocês faziam, o que vocês pensavam sobre a terapia. A gente colocou no Instagram 3 perguntinhas bem rápidas sobre terapia e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. A primeira pergunta é: você já fez ou faz terapias? 26 pessoas responderam. 69% disse sim e 31% disse não. Eu achei uma porcentagem bem alta de quem faz, né? Uhum. Eu acho que reflete um pouco disso que a gente falou, né? De como a terapia tem ganhado espaço, como as pessoas estão vendo sentido em procurar, em olhar pra si também. Sim, sim. Eu imaginei inicialmente, quando nós pensamos em subir a enquete, que a porcentagem seria oposta. Então, mais pessoas não fariam e menos seriam as pessoas que fazem terapia. Então, um dado super importante aí que as pessoas estão fazendo terapia. Sim. Pelo menos no nosso recorte ali, no pequeno recorte, né, do Instagram. A segunda pergunta foi: no que a terapia pode ajudar as pessoas? E aí a gente teve várias respostas. Então, entender melhor os sentimentos pessoais e aprender a lidar com eles. Nos ajuda a aceitar o que não estamos no controle e a entender melhor como nos sentimos. Pode ajudar nos processos de autocobrança, ajuda a olhar para o passado com mais cuidado. É capaz de aliviar angústias que você não precisa sentir. Na minha opinião, a terapia, mais do que tudo, ajuda as pessoas a conhecerem a si próprio, auxiliando a lidar e entender as situações que passamos. Para mim, foi a melhor escolha que já fiz na vida. Todo mundo precisa fazer. Que legal, acho que essas respostas refletem muito o que a gente falou, né? Sim, e eu acho muito legal que as respostas não foram voltadas para esse estigma, né, que a sociedade dá. Uhum. Foi muito mais, olha, é importante, faz eu me sentir bem. A terceira pergunta é: você já sentiu vergonha, medo ou receio de falar que faz terapia? E aí, por incrível que pareça, a maioria das respostas foi não. Né? Eu nunca tive, todos os meus amigos sempre fizeram terapia, então era algo falado nos grupos. No trabalho eu nunca falei, tirando esse grupo específico, eu sempre falo o que faço, super recomendo. Não existe vergonha em falar. Até porque o diferente é não fazer terapia. Não porque eu não faço, eu amei essa resposta. Mas se eu fizesse, também eu não teria vergonha. Não mesmo. Acho que encoraja as outras pessoas. E aí só teve uma pessoa que falou que já teve vergonha em alguns grupos específicos. Eu acho que essas respostas também refletem muito o que a gente falou. E é legal saber que as pessoas hoje têm repensado, né, sobre esse estigma, sobre não fazer ou fazer terapia. E aí mostra aquele recorte que a gente falou, né, de alguns grupos específicos. Sim. Aqui, até a questão do trabalho, como em alguns ambientes a gente não se sente seguro, né, para falar sobre isso. Uhum. Eu achei muito legal uma dessas respostas que diz que o diferente é não fazer terapia. Hoje em dia é algo que é muito comum, né, fazer terapia. E eu já passei por isso, então quando eu iniciei a terapia, eu virei uma testemunha da terapia. Falava pra todo mundo: você já fez terapia? Faça, é muito bom. Só que eu sofri muito preconceito por isso.
Porque as pessoas não aceitavam. Porque eu estava muito bem com isso, porque tem alguns anos, né? E no momento quando eu iniciei era um tabu falar, tipo, poxa, você faz terapia? Então, eu levei isso super de boa, porque pra mim era a minha futura profissão, então pra mim tudo bem. Eu sabia que talvez fosse existir esse preconceito até sei lá quando. Mas eu fui muito criticada por fazer terapia, em vários grupos distintos. Então, que bom que eu consegui lidar com isso de uma forma muito leve e tranquila. E quantas pessoas também não passam por isso, né? Sim. Não se sentem confortáveis e até acabam saindo do processo justamente por não ter esse apoio, né, das pessoas que estão ali em volta. E como isso é muito sério, porque às vezes você tá passando por um processo de sofrimento que você precisa de uma ajuda profissional e esse estigma acaba afetando tudo, Sim. né? Sim. E aí, para terminar o nosso episódio de hoje, vamos para as indicações. Acho que a indicação que eu tenho é sobre uma série que chama Sessão de Terapia. E essa é uma série muito legal. Assim, existem várias séries que falam sobre esse processo de terapia, que trazem coisas da terapia, mas eu acho que essa série, ela retrata o dia a dia, né? De como é ser psicólogo e de como é ser paciente também. Então, uma série que ela vai acompanhando o processo dos pacientes. Então, é super legal e traz também de um olhar muito humano, né? Sim. De psicólogos também têm problemas, psicólogos também ficam sobrecarregados e traz muito da relação que é do paciente e do terapeuta, assim, acho que traz muito forte isso na série. Então, acho que essa é a minha indicação. Eu tenho 2 indicações pra fazer. Primeira de um filme, que é Um Gênio Indomável, que eu acho que traz muito esse processo de transformação por meio da terapia e aceitação e afins, que eu acho muito legal. Eu acho esse filme um clássico. Ele é um pouquinho antigo, né? Mas ele traz traz isso de uma forma muito legal. E a outra indicação é um livro, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Que esse livro eu acho sensacional. E você muito começou a falar da série, me fez lembrar do livro, porque ele traz exatamente a mesma coisa, né? Sim. É um pouco da história da terapeuta, dos pacientes e um pouquinho de tudo de todo mundo. Então é bem legal que você consegue entender como que é o processo do lado de cá e do lado de lá. Então, essas são as minhas indicações de hoje. Muito boas. E terminamos por hoje? Sim. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no Spotify, no YouTube ou no Instagram. Sim. Te encontramos na semana que vem. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.